Louvado seja Deus. Antes de você se assentar, amados, hoje o tema da palavra é servir a Deus e oferecer fogo estranho. Servir a Deus e oferecer fogo estranho. O que é que você tem feito? Você tem servido a Deus ou você tem oferecido fogo estranho? Como tem sido a tua vida espiritual para com Deus? Eu preciso muito que você pense nessa palavra com carinho, você que está aqui, você que está em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Profeta Samuel. 1 Samuel 15, 22. Você que está em casa, pegue também a sua Bíblia. É isso mesmo, pegue aí a sua Bíblia para você participar junto e leia em 1 Samuel 15, 22. Vamos ler o 22, o 23 e o 24. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jorianda Clariandras, oh glória, Dorianda Clear Hit Jazz. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és único. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler, amados. Versículo 22 do capítulo 15 de 1 Samuel diz assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. E Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Olhos fechados, peça para Deus falar com você. Senhor meu Deus, fala comigo, Pai. Tanto quanto o teu povo, eu preciso de ouvir a tua voz. Tanto quanto os que nos ouvem, preciso de ti, Pai. Quero ser somente instrumento nas tuas mãos, nada mais. Me ajude. Peço a Deus sabedoria e a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, servir a Deus e oferecer fogo estranho são duas coisas diferentes, porém muito parecidas. Muito parecidas. A palavra que nós lemos fala de um profeta que transmite ao rei Saul, uma exortação. Porque o rei Saul era um rei ungido pelo Senhor, e como ungido pelo Senhor, ele precisava estar convicto disso, que ele era um ungido do Senhor, e que ele precisava servir ao Senhor. E servir ao Senhor significava se submeter à autoridade de Deus. Digam glória a Deus. Diga, se submeter à autoridade de Deus. Amém? Ele necessitava disto. Porque se ele fizesse isto, ele estaria de fato obedecendo a Deus, obedecendo a voz de Deus como ungido do Senhor, e ele não estaria produzindo fogo estranho.
porque ele mesmo aqui confessa que ele pecou contra Deus, porque ele temeu o povo. Olha só, ele temeu o povo e deu ouvido à voz do povo, e não à voz de Deus. Temos que tomarmos muito cuidado, não só nós, os pastores da comunidade Renovo, mas como toda a liderança da comunidade Renovo, como todos os membros da comunidade Renovo, e todos que nos ouvem por esta live, todos temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos produzindo, com aquilo que nós estamos fazendo, para que nós não sejamos pegos produzindo fogo estranho na obra de Deus, para que nós não estejamos produzindo fogo estranho dentro da nossa casa, para que nós não estejamos produzindo fogo estranho no trabalho, nos negócios, onde quer que coloquemos os nossos pés, porque somos ungidos do Senhor. Quem crê nisso, levante as mãos para os céus como testemunho da tua fé. Somos ungidos do Senhor. Nós estamos aqui para cumprir tabela, porque nós não somos um time derrotado. Quem entendeu, diga amém. O time derrotado é que entra em campo para cumprir tabela, ou seja, ele sabe que não vai ser campeão, mas ele entra para cumprir tabela, porque ele já é um derrotado. Nós não. Povo de Deus não. Diga, eu não, pastor. Eu não. Nós somos ungidos do Senhor, e nós não entramos em campo como derrotados, mas entramos em campo como vitoriosos, como vencedores, como ungidos do Senhor, como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Digam glória a Deus. E nós já somos campeões. E por que nós já somos campeões? Porque o Senhor de nossas vidas, Ele é o maior campeão. Ele é campeão dos campeões. Não é o Corinthians, me perdoe os corintianos. Também não é Palmeiras, também não é Santos, também não é São Paulo, também não é Flamengo, também não é time algum. Jesus é o campeão dos campeões. Como é que diz aí, mas é isso mesmo, né? Jesus é o campeão, porque ele nunca entra em campo derrotado. Diga, oh glória! Ele sempre entra como vencedor. É este que é Senhor de nossas vidas. E o serviço a Deus, irmãos, ele origina-se de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. O serviço a Deus, ele origina-se de Deus para com as nossas vidas. Então, quando nós estamos nos submetendo à autoridade de Deus, fazendo algo, seja o que for, irmãos, que estejamos fazendo sobre a autoridade de Deus, estamos servindo a Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Quando eu, como pastor, faço qualquer coisa que não seja a vontade de Deus para com a minha vida, preste atenção nisso. Qualquer coisa que não seja a vontade de Deus para a minha vida, até mesmo ir pregar em algum lugar, se não for da vontade de Deus, se eu não estiver cumprindo um propósito de Deus, eu estou produzindo fogo estranho. Estou produzindo fogo estranho. Por exemplo, quando eu conheço a palavra, eu sei o que eu preciso fazer sobre a autoridade de Deus. Eu sei o que eu preciso obedecer à voz de Deus, e eu não faço. Eu não faço por circunstâncias. Eu não faço por causa da minha preguiça. Eu não faço por causa do meu desânimo, preguiça, por causa das minhas intrigas. Eu não faço porque não estou afim.
Eu não faço porque acho que não é hora, porque eu deixo para depois. Quando eu ajo desta maneira, aí depois a consciência pesa, porque eu sei que eu desobedeci à autoridade de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, Deus disse: vá, senhor Lázaro. Que senhor? Desculpa, perdão. Vá, senhor. De novo. Vá, Lázaro. Agora estou com preguiça. Eu vou mais tarde, eu vou depois, eu vou amanhã, eu vou mês que vem, eu vou ano que vem. Estou desobedecendo a autoridade de quem? De Deus. De Deus. Conscientemente. Conscientemente. Aí, depois o tempo passa, a consciência pesa, o Espírito Santo me acusa, mostra para mim, me acusa no sentido de mostrar que eu errei, que eu falhei, que eu não me submeti à autoridade de Deus, que eu não submeti à autoridade do Pai. Aí pesa, aí eu vou jejuar. Esse jejum é fogo estranho, porque a palavra está dizendo que é melhor obedecer do que se sacrificar. Estou produzindo fogo estranho. Estou tentando comprar o meu Deus com o meu sacrifício. E Deus não quer ser comprado com o meu sacrifício. Deus quer que eu respeite a sua autoridade. Deus quer que eu confie nele. Deus quer que eu me submeta à unção dele, à sabedoria dele, à direção dele, para que eu não venha produzir fogo estranho. Sabe, amados, o serviço a Deus, diga comigo, o serviço a Deus, todos mais fortes, solte a voz aí, irmão, vamos lá. O serviço a Deus origina-se de Deus. Diga comigo, Deus fala e eu me submeto a Ele. Isso é serviço a Deus. Diga glória a Deus. Agora diga comigo, quando eu faço qualquer coisa que não foi a vontade de Deus, não foi a direção do Espírito Santo, eu estou produzindo fogo estranho. Amém? Fogo estranho. E aí, eu trago desequilíbrio para a minha vida. Eu trago desequilíbrio para a minha vida. Por quê, irmãos? Porque quando eu me submeto à autoridade de Deus, quando eu me submeto à sua autoridade, qual é o resultado? Quando você se submete à autoridade de Deus, qual é o resultado? Diga comigo, a aceitação do Pai. Deus aceita o que você fez, porque você fez sobre a sua autoridade. Sobre a sua autoridade. Agora, quando você faz qualquer coisa, até mesmo algo espiritual, que não esteja sobre a autoridade de Deus, que não esteja na direção do Espírito Santo, qual é o resultado? Morte. Morte. O que acontece, amados, é que o caminhar de muitos homens e mulheres de Deus tem dois caminhos que ele segue: ou o caminho da aceitação de Deus, ou o caminho de morte. Ou o caminho de morte. Então, é fundamental, queridos, é muito importante que você valorize na comunidade Renovo a palavra pregada, a palavra ensinada. É muito importante que você valorize a palavra de Deus na sua vida, de tal forma que você não faça nada que você não tenha certeza que é a vontade de Deus. Para isso é muito importante que você valorize o ministério de intercessão da igreja.
Para isso é muito importante que você valorize o culto de oração da igreja. Para isso é muito importante que você tenha uma vida de oração na sua casa. Para isso é muito importante que você comece o seu dia primeiro buscando a presença de Deus na sua vida, primeiro buscando a direção do Espírito Santo na sua vida. Por isso que é importante que você passe mais tempo lendo a palavra, estudando a palavra, do que vendo televisão. Por isso que é muito importante você abrir mão da hipocrisia. Por quê? Para muitos, ler a palavra muito tempo hipocrisia não, é fanatismo. Estar orando é fanatismo. Então, o que acontece é que muitos cristãos de hoje, muitos têm passado mais tempo diante das coisas que nos entretém, que nos diverte, do que nos dirige, que nos guie. E aí, irmãos, te enfraquece, nos enfraquece. Como assim, pastor? Você viu o que Saul disse? Que ele temeu quem? Quem? Fale para mim, quem que ele temeu? A Deus. Ele estava sob a autoridade de Deus, mas a quem ele temeu? O povo. Quanto mais tempo você passa com o povo, mais você vai se preocupar com o que o povo diz. Quanto mais tempo você ouve o homem, mais você vai se preocupar com o que o homem diz. Quanto mais você passa na presença de Deus, quanto mais você busca a unção, a sabedoria de Deus, quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você vai se envolver, mais comunhão você terá, e mais você vai se preocupar com a autoridade de Deus na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Agora, por que isso é fundamental, irmãos? Por que isso é importante? Eu quero te fazer uma perguntinha simples, que você nunca teve que responder isso. Nunca, irmãos, acho que nunca. Olha só, quem foi que te criou? Quem é que te dá o ar para você se manter vivo? Você se respira por causa de quem? Quem é que tem controle da sua vida? Quem é que dá o pão que você se alimenta? Não vem com essa história. Ah, não, pastor, eu trabalhei. Ah, você trabalhou porque Deus te deu condições? Ou não? Sabe, amados, tudo em nós está a Deus. Nós somos o que mesmo? Somos a imagem e a semelhança do macaco. É verdade isso? Mas nós somos a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Qual é a dificuldade de passar mais tempo daquele que somos a imagem e a semelhança dele? Qual é a dificuldade de estar lendo as cartas daquele que nós somos a imagem e a semelhança dele? Qual é a dificuldade de nós estarmos cultuando a Ele, de estarmos fazendo a vontade dEle, se nós somos a imagem e a semelhança dEle? Se é Ele que nos sustenta, se é Ele que nos alimenta, se é Ele que nos dá vida, se é Ele que nos mantém de pé. Qual é a dificuldade? Eu explico qual é a dificuldade. É o tempo exagerado que nós passamos dando ouvido ao povo, como assim fez Saul. Quanto mais tempo nós passamos dando ouvido ao povo, mais cresce em nós a vaidade, mais cresce em nós o orgulho, mais cresce em nós a nossa vontade de ser como o povo. E o povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom. A voz de Deus é o nosso Deus e é a Ele única voz. O povo não é a voz de Deus, o povo é a voz do povo.
A voz de Deus é a voz de Deus. Digam glória a Deus. Então, irmãos, o fogo estranho, ele é produzido na igreja, por exemplo, quando a igreja atua para agradar o povo. Quando a igreja atua para segurar o povo. Quando a igreja, melhor colocando, quando a igreja faz alguma coisa para segurar o povo, é fogo estranho. Quando a igreja faz alguma coisa para manter o povo, é fogo estranho, porque está ouvindo a voz do povo. A igreja não faz nada para segurar o povo. O que a igreja faz é se encher do Espírito Santo, é se submeter à autoridade de Deus, porque quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. Digam glória a Deus. Aleluia. Quando eu estou sobre a autoridade de Deus, quando eu estou me submetendo à autoridade de Deus, o que eu produzir será a obra do Espírito Santo, e a obra do Espírito Santo é que vai segurar o povo na igreja. Digam glória a Deus. Não é outras coisas que seguram o povo de Deus, não é a forma, não é o jeito, não é o tipo, mas é a ação de Deus. E para isso precisamos promover a obra do Espírito Santo, e só produz a obra do Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga eu tenho. Diga eu tenho o Espírito Santo, e eu vou produzir a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é que vai fazer a igreja crescer, é que vai haver multiplicação, é que vai haver a ação de Deus, a sabedoria de Deus presente. Diga glória a Deus. Se submeter à autoridade de Deus. Ah, minha irmã, quando você se submeter à autoridade de Deus, você será verdadeiramente a rainha do teu lar. Ah, meu irmão, quando você se submeter à autoridade de Deus, verdadeiramente você será o sacerdote do seu lar. Diga glória a Deus. Ah, jovens, moços e moças, quando você se submeter à autoridade de Deus, verdadeiramente vocês serão príncipes dentro da vossa casa. Vocês serão príncipe aonde quer que você coloque os seus pés. Serão príncipes na escola, na universidade, na faculdade. Você será príncipe, um príncipe de Deus, se movendo na ação do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Ah, meus queridos, se eu trago alguém na igreja através de fogo estranho, a pessoa vai embora pelo mesmo fogo estranho. Quem entendeu, diga amém. Aí você me pergunta, por quê, pastor? É simples. Fogo estranho é morte, e ninguém segue a morte, ninguém quer seguir a morte. O fogo estranho não sustenta. Se eu trago a pessoa para a igreja através do fogo estranho, esse fogo estranho que foi capaz de trazer não será capaz de sustentar, porque é falso, porque não está submetido à autoridade de Deus. Quem entendeu? Não está submetido à autoridade de Deus. O que nos sustenta? O que sustenta a comunidade Renovo? O que sustenta os homens e mulheres da comunidade Renovo? O que sustenta, amados, é o mover do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, é que nos sustenta na comunidade Renovo. E é assim que devemos trazer as pessoas, porque trazendo pelo Espírito elas permanecerão, porque o Espírito as sustentará. Digam glória a Deus. É isso, irmãos. Irmãos, o fogo estranho, ele se origina do homem. O fogo estranho se origina do homem. No fogo estranho não há necessidade de obedecer a Deus. A necessidade é usar Deus, preste atenção, usar Deus para agradar o homem. Não há necessidade de obedecer a Deus. É por isso que o Evangelho água com açúcar, tem sido propagado nos nossos dias. Aquele Evangelho que você não precisa ler Bíblia,
que você não precisa ir na igreja, você fica em casa, que o importante é a tua fé em Jesus Cristo, o importante... Aquele evangelho livre, que não tem obediência. O evangelho de muitos aí. O evangelho sem compromisso com Deus. Esse mesmo evangelho, irmãos, esvaziou milhares e milhares de templos nos Estados Unidos. Este evangelho que está sendo pregado por muitos pregadores hoje, aonde não precisa haver transformação de vida, aonde não precisa haver mudança de vida, aonde não precisa haver fortalecimento do caráter, aonde o importante é o humanismo, o importante é o homem pelo homem, o importante é o homem ser feliz, não importa o que vai acontecer com ele na eternidade, não importa. Eu me importo com o que vai acontecer comigo na minha eternidade. Quem se importa? Levante a mão. Eu me importo. Porque se hoje, preste atenção, se hoje minha verdadeira paz está com Deus, ou seja, eu tenho paz com Deus, eu tenho alegria com Deus, por que na eternidade vou querer abrir mão disso? Quem entendeu? Por quê? Então, irmãos, preste atenção nisso. Não traga morte para a sua vida espiritual. Quando você vê um cristão morrendo espiritualmente, se desviando, aí você diz, nossa, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele lia muito a Bíblia, ele jejuava, ele orava tanto. E aí você vê ele se desviando, você não consegue entender, não é verdade? Não consegue entender. Sabe por que isso aconteceu? Porque muito daquilo que ele fez no mundo espiritual não foi sobre a autoridade de Deus. Não foi sobre a autoridade de Deus. Foi pela sua própria vontade, seu próprio querer. Aí, o que acontece? Ele está gerando morte. Cedo ou mais tarde, ele vai se desviar, ele não vai aguentar. Então, não gere morte na tua vida espiritual. Aí você diz, pastor, como assim, pastor? Se determine a descobrir a vontade de Deus para a tua vida e se submeta à autoridade de Deus. Não se importando com o povo, mas se importando com o que Deus tem para te dizer, o que Deus quer de você. Para isto, se submeta a uma vida de oração. Para isso, se submeta nas horas de você realizar os teus feitos. Perguntar antes o que eu vou querer, o que eu estou querendo fazer. É de fato a vontade de Deus para a minha vida? Ou é um espírito de religiosidade que está operando em mim? Ou se eu estou fazendo isso apenas para satisfazer aos homens? Por quê? Porque você não pode deixar a morte entrar na sua vida. Primeiro nós vimos, irmãos, que sobre a autoridade de Deus, você se submeter à autoridade de Deus. Mas eu quero falar para você também sobre a autoridade representativa. Autoridade representativa. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. No versículo 20, vamos ver aí, irmãos, o que é autoridade representativa. Eu também preciso me submeter à autoridade representativa, porque a autoridade representativa é uma autoridade que está sobre a autoridade de Deus. Digam glória a Deus.
E quando alguém está sobre a autoridade de Deus, e eu estou sobre a autoridade desta pessoa, eu devo me submeter a essa pessoa, não por causa da pessoa, mas por causa da unção que está na pessoa. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Olha só o que diz Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 27, diz assim: E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha, e ele bebeu do vinho, e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa, e a puseram sobre os seus ombros, e viraram para trás, e cobriram a nudez do seu pai, e suas faces estavam virados para trás, e eles não viram a nudez do seu pai. E Noé despertou do seu vinho, e soube que o seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse, amaldiçoado seja Canaã, servos dos servos, ele será para os seus irmãos. E ele disse, abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Digam glória a Deus. Aí está, irmãos, autoridade representativa. O pai, Noé, cometeu um erro. Sim, ele cometeu um erro. Ele plantou uma vinha, e depois, através desta vinha que ele plantou, ele acabou se embriagando. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não deve se embriagar, porque isso é uma atitude da carne, é carnal, uma ação carnal, aonde você perde o controle do Espírito, você perde o domínio do Espírito. Então a embriaguez é condenada por Deus. E Noé cometeu um erro. E o seu filho Cã entrou na tenda e pegou seu filho, pegou Noé, que havia se embriagado e estava desnudo, ou seja, ele estava totalmente nu. Na embriaguez ele acabou ficando nu e acabou, enfim, dormindo daquele jeito. E o seu filho viu aquela cena, não deveria ter visto, ou deveria ter preservado com ele, e ter agido como seus irmãos agiram. Além dele ver, ele pegou e foi e contou para os seus irmãos o que havia visto. Sem e Jafé entenderam que ali estava o pai. Diga, o pai. Mais forte, diga, o pai tem autoridade representativa. Amém? O que é a autoridade representativa? É a autoridade delegada por Deus. Diga, autoridade representativa é a autoridade delegada por Deus. E quando, amados, você se submete a uma autoridade representativa, você está se submetendo à autoridade de Deus. E Cã fez isto. Em cima de um erro do seu pai, ele cometeu um erro maior, porque ele não se submeteu à autoridade representativa. Mas os seus irmãos, Sem e Jafé, pegaram uma capa, colocaram no ombro e de ré, foram se afastando e colocaram a capa sobre o seu pai, porque eles não queriam ver a nudez do seu pai, eles não queriam expor a nudez do seu pai. Porque o pai deles, para eles, era autoridade representativa, tinha autoridade sobre eles. E eles não tinham o direito de expor a autoridade do pai. Era um desrespeito. E eles se afastaram, sem ver, jogaram a capa sobre o pai para cobrir a nudez. E quando o pai acordou daquele vinho, daquela embriaguez, o pai soube que o que Cã havia feito. E aí o que aconteceu? Cã foi amaldiçoado por Noé.
E os filhos Sem e Jafé foram abençoados. E a maldição de Cã é que ele se tornaria servos dos seus irmãos. Mas os seus irmãos iriam ser abençoados sobre ele. Entenda isso, irmãos. Agora eu quero que você traga isso para a tua vida pessoal. Traga isso para a tua vida pessoal. Quando você não se submete a uma autoridade representativa, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu pastor, a sua liderança que foi delegada por Deus, quando você não a submete, se submete a ela, você produz fogo estranho. E ao você produzir fogo estranho, você tem a maldição na sua vida. Por quê? Porque você está ferindo quando você expõe a nudez de alguém que tem autoridade sobre você, delegada por Deus. E quando eu digo nudez, eu não estou falando apenas a nudez física, mas eu estou falando a nudez da alma, a nudez do comportamento, a nudez da atitude. Então quando você se acha juiz sobre aquele que tem autoridade sobre você, e você começa a expor os defeitos daquele que tem autoridade sobre você, você começa a expor os defeitos, ou você ignora, você não se submete à sua voz. Você não está fazendo isso apenas contra ele, mas você está fazendo isso contra o teu Deus, que delegou a ele a autoridade sobre a tua vida. Digam glória a Deus. Oh, irmãos, isso é atraso de vida. Diga comigo, quando eu produzo fogo estranho, eu estou atrasando a minha vida. Ah, sim, pastor, mas a palavra diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E sim, é verdade, você pode confessar os teus pecados, e Deus irá perdoar você, se você se arrepender e se consertar diante de Deus. Mas uma coisa eu lhe digo, haverá as consequências da tua rebelião, e as consequências da tua rebelião atrasará a tua vida, atrasará a tua família, atrasará a consequência sobre a tua casa. Os teus filhos pagarão pela tua rebelião, a tua família pagará. As consequências são inevitáveis, irmãos. O perdão acontece, digo, o perdão acontece, a misericórdia de Deus virá sobre a tua vida, porém as consequências. E eu preciso entender isso. Nota-se que Cã atrasou a vida dele. Atrasou a vida dele. Por que ele atrasou? Porque ele expôs a nudez do seu pai. E por que os outros seus irmãos, Sem e Jafé, por que eles foram vitoriosos sobre ele? Porque eles se submeteram à autoridade do pai, não expondo a sua nudez. Quando eu, irmãos, ignoro, nós temos como nossos líderes, o pastor Fernando, a pastora Aline, são nossos líderes, e eles têm da parte de Deus autoridade delegada. Quem entende isso, digam amém. Eu não duvido disso, irmãos. Eu não duvido disso. E quando eu me submeto a eles, eu não estou me submetendo ao homem Fernando ou à mulher Aline, mas eu estou me submetendo à unção que Deus colocou na vida deles. Digam glória a Deus. Eu estou me submetendo à unção que Deus colocou na vida deles, e eu vou produzir a obra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então eu me submeto a eles. Não, a irmã, não, você não pode obedecer ao homem. Sim, você não pode obedecer ao homem quando este homem não tem a unção de Deus sobre a vida dele, quando este homem não tem autoridade delegada por Deus sobre a vida dele. Quem entendeu, digam amém.
Aí você não se submete, porque se você se submeter ao homem que não tem autoridade delegada de Deus sobre a vida dele, você vai produzir fogo estranho. Por mais coisa boa que você faça, é fogo estranho. O que é fogo estranho? Aquilo que parece, mas não é. E o que parece, mas não é? Segundo a propaganda Edenorex. Não é não? Isso é para o pessoal do meu tempo, viu, irmãos? Tudo aquilo que eu produzo, que parece, mas não é. Ou seja, parece que eu estou fazendo a vontade de Deus, mas não estou. Porque não era aquilo exatamente que Deus queria que eu fizesse. Eu estou fazendo a minha vontade, a vontade do homem, a vontade da religião, a vontade da carne, para fortalecer a minha religiosidade. Não, você não pode deixar isso acontecer com você. Mas por que eu faço, pastor? Simples, tem uma vida de oração que o Espírito Santo te guiará. Porque Jesus Cristo declarou, Ele declarou, diga, Jesus declarou. Mais forte, Jesus declarou: eu vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos guiará em toda a verdade. Diga, e Ele vos consolará. Diga, glória a Deus. Ele vai te guiar na vontade de Deus, na autoridade de Deus na sua vida. E quando você falhar, mesmo você estando na direção dEle, Ele vai te consolar. Diga glória a Deus. Ele vai te consolar, Ele vai te sustentar. E quando você, estando fazendo a vontade de Deus, pagar um alto preço, preste atenção no que eu estou falando. Quando você, sobre a autoridade de Deus, pagar um alto preço, o Espírito Santo vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Isso é importante para a sua vida. Vamos entender melhor o que é fogo estranho. Levíticos capítulo 10, rapidinho. Levíticos capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha só o que é fogo estranho. Vamos entender melhor. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Oh, glória, aleluia, Jesus. Levítico 10, 1 e 2. Glória a Deus. Olha só o que está escrito na palavra de Levíticos 10, 1 e 2. Diz assim: e Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo, Nadab, mais forte, Nadab e Abiú, filhos de Arão, produziram fogo estranho, pegaram incenso e ofereceram fogo, sem que lhe fora ordenado. Ou seja, eles produziram um ritual que era produzido, incenso, fogo, no altar. Eles produziram, olha só, ó a religiosidade. Eles produziram algo, mas eles não tinham, a eles não foi dada a ordem para que eles fizessem isso. E quem deveria dar a ordem para eles? Arão, o pai deles e sacerdote. Eles só poderiam fazer isso sobre a ordenação de Arão. E eles não se submeteram à ordem de Arão, porque Arão não havia dado esta ordem. Ou seja, quando nós fazemos algo no mundo espiritual que não nos foi ordenado a fazer, produzimos fogo estranho, porque fazemos pela carne. Porque nós, na maioria das vezes, nós entendemos que produzir algo pela carne é coisa do tipo
luxúria, é coisa do tipo adultério, é coisa do tipo vaidade, é coisa do tipo mentira. Não, não é só isso. Isso também é obras da carne. Mas fazer algo no mundo espiritual, que não tem o propósito de Deus, que não tem a ordenança de Deus, produz também fogo estranho. E é carnal também. E é carnal. Entenda isso. Entenda isso. E para nós concluirmos essa palavra, eu quero que você fixe no teu coração e na tua mente. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 24, em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, capítulo 24. E aí nós vamos concluir essa palavra falando de 2 homens ungidos. Diga comigo, 2 homens ungidos. Diga, um produziu obra de Deus, o outro fogo estranho. Porém, os 2 eram ungidos. Entendeu? Que é possível alguém ungido produzir fogo estranho? É possível. E aí nós temos que tomarmos cuidado, porque nós não estamos no caminho de Saul. Nós estamos no caminho de Davi, que é o caminho estreito, que é o caminho da espera, é o caminho da paciência, é o caminho da esperança, é o caminho da determinação, é o caminho da obediência, é o caminho da reverência, é o caminho de se submeter à autoridade de Deus. Digam glória a Deus. É o caminho de Davi. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 ao 6. Diz assim: e os homens de Davi lhe disseram: eis o dia da qual te falou o Senhor. Isso os homens de Davi. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens, diga comigo, e ele disse aos seus homens: livra-me o Senhor de fazer isto ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele ungido do Senhor. Diga glória a Deus. Muitos dos nossos dias, irmãos, têm rido daqueles que se submetem à autoridade espiritual. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para vocês, porque muitos dizem: não, você não deve se submeter ao homem. Eu vou repetir para vocês. Quando você se submete a uma autoridade espiritual delegada por Deus, você não está se submetendo ao homem, mas está se submetendo à unção que Deus colocou na vida daquele homem. Quem entendeu, diga glória a Deus. Autoridade delegada. Então, quando nós nos submetemos como comunidade, nos submetemos à autoridade pastoral do pastor Fernando, pastor Aline, nós não estamos submetendo, repito isso, ao homem Fernando, à mulher Aline, mas estamos nos submetendo à unção que Deus colocou na vida deles. Quem entendeu, diga glória a Deus. Davi tinha sido ungido por Deus para ser rei, para substituir Saul. Ele sabia disso, Deus disse para ele. Mas Saul ainda era rei. E para Davi, Saul tinha unção de rei, foi ungido por Deus. E mesmo Saul estando errado, ele não ousou, preste atenção, mesmo Saul estando errado, ele não ousou ferir Saul. Ele não ousou. Ele esperou pacientemente quando Deus com as suas próprias mãos agisse. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo: eu esperarei
com paciência no Senhor a minha hora. Nós temos uma tendência da precipitação. Nós temos a tendência de achar que nós sabemos alguma coisa. E às vezes nos precipitamos em fazer aquilo que queremos agradar a Deus. Ele tinha a unção de Deus, mas ele estava diante de um homem que também tinha a unção de Deus. E ele diz: eu não vou ferir este ungido do Senhor, ele é o meu Senhor. Olha só, para que nós entendamos isto, ainda em 1 Samuel, versículo 26 agora, irmão. Aliás, capítulo 26, ainda em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Já estou concluindo, igreja. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 26 de 1 Samuel, no versículo 9 e 11, diz assim, versículo 9: Davi disse a Abisai: não o destruas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Diga comigo: quem pode, mais forte, quem pode estender as mãos no ungido do Senhor e ser inocente? Entenda isso, ele disse isso para Abisai. Davi disse ainda mais: como vive o Senhor o ferirá. Ferirá quem? Aquele que ousou a tocar no ungido do Senhor. E o seu dia de morrer virá, e ele descerá à batalha e perecerá. Versículo 11: o Senhor me proíba, diga comigo: o Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil, e vamos-nos. Irmãos, vamos entender isto. Nós estamos vivendo nos dias que eu fico assim apavorado às vezes. Como virou mania atacar homens e mulheres de Deus, porque estão fazendo alguma coisa errada. Quem somos nós? Não somos juízes. Mas pastor, a palavra fala, quando o irmão estiver errado. Tudo bem, quando o irmão estiver errado, vai, procura ele e conversa a sós com ele. Se ele não atender, vai com mais um. Se ele não atender, vai com 3. E se ele não atender, entregue nas mãos de Deus. Mas não saia por aí atacando este homem ou esta mulher, falando asneiras, falando aquilo que você não tem o direito de falar. Ah, mas prega heresia. Isso não é problema teu. O problema teu é se submeter à autoridade de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Saul se tornou um rei carnal, mas Davi entendeu que não era problema dele. Cabia ele esperar no Senhor pacientemente. Salmo 40, esperar no Senhor pacientemente a hora dele. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Deus fará justiça, irmãos. Hoje a palavra já estava preparada e eu abri o Face e vi lá uma mensagem que talvez você também viu. 3 líderes religiosos e um quadro com 3 líderes religiosos, 3 quadros com líderes religiosos e um quadro com um cachorro. E colocaram lá: em quem você mais acredita ou acredita? Aí eles respondem: os juízes de plantão. Eu acredito no cachorro. Ah, meus amados, como tem cristão brincando com as coisas de Deus. E sabe por quê? Cadê as escolas bíblicas das igrejas? Cadê os ensinos? Cadê os cultos de oração? O que nós temos hoje é muito entretenimento. E fica aqui essa palavra para mim e para você. Oração, se encher do Espírito. Fiquem de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Levante as tuas mãos para os céus.